de daqui a pouco minha caixa de e-mail, enfim, WhatsApp, eu receber aí essa agressividade a que o professor Rui se referiu, mas eu não posso me furtar a abordar a questão dessa forma bem clara. Chamar uma pessoa negra de preto é politicamente incorreto? Chamar um deficiente físico de aleijado é politicamente incorreto? Porque ele está lá, falta um dos seus membros. E foi assim que, pelo menos todos nós aqui nessa mesa, fomos educados. Crescemos dessa forma. Dizer que uma jovem bonita é assédio sexual, eu estou correndo esse risco, que vão dizer que eu estou defendendo aqui, né, o politicamente incorreto. Mas uma das coisas que eu abomino, por exemplo, e não uso, é o chamado boa noite a todos e a todas. Esse eu abomino. Isso é uma coisa, sabe, para mim, de uma desinteligência para ser educado com o telespectador. Para você, Roberto, esses exemplos que eu coloquei hoje, porque nós estamos dentro dessa caixa. A caixa nos colocou assim. Eu tenho que dizer que o fulano, ele é negro. Eu não posso dizer assim, ele é preto. Eu tenho que dizer que o fulano, ele é portador de necessidades especiais. Eu não posso nem dizer que ele é deficiente físico. Se eu disser que ele é aleijado, então pior ainda. Quero discutir isso aqui, correndo todos esses riscos, mas para poder aclarar mais a discussão. Você me coloca na mesma situação num programa onde eu não deveria estar. Primeiro porque eu estou diante aqui, não só do chefe do programa, lá vem a palavra chefe, como de dois eminentes filósofos. Eu não sei nada de filosofia. Apesar de ter estudado até, ter sido aluno de alguns grandes filósofos, quando eu não estava no Ceará, estava no Rio de Janeiro, e tive o azar de estudar no Santo Inácio 1 ano e meio, depois mudei para o Lafayette, e o Instituto Lafayette às quartas-feiras não tinha aula curricular. Pode parecer que está fora do contexto que você colocou, mas não está. O que era essa aula de extensão cultural chamada? Nós conversávamos com algumas autoridades, inclusive o Getúlio Vargas, presidente da República, foi lá 3 vezes, grandes maestros, grandes nomes da música popular ou clássica, teatro, cinema, outros professores de outros colégios, de faculdades. Então era realmente uma formação diferenciada. Num colégio que cobrava uma mensalidade que hoje corresponderia a 100 reais. Por quê? Porque o Lafayette Cortes era um milionário mineiro que fez um colégio realmente diferenciado. Por quê? Porque dia de quarta-feira nós tínhamos conversas, papos com gente que tinha o que dizer, o que ensinar para a nossa formação. Hoje os colégios, de um modo geral, se transformaram em instituições meramente capitalistas, comerciais. E aí vem a história do ser e do ter. Você vale pelo que tem e não pelo que é, né? O ano passado eu fui abordado por uma senhora do prédio onde eu moro, eu sou inquilino, não sou proprietário, para perguntar se era verdade que eu levava a cozinheira que estava comigo há quase 20 anos para a mesa do almoço. Aí você vai me permitir ser um pouco, e além da minha habitual, meu habitual medo de falar muita coisa. Mas eu disse, olha, eu levo, com exceção de alguns daqui, que ele levar para a cama e não tem competência. Porque um deles foi flagrado no elevador, tentando agarrar um empregado e levando uma mãozada na cara. Já que se falou em assédio aqui, é a lei do assédio verbal. Né? O assédio verbal acontece, vocês podem chamar de assédio do ponto de vista de incorreção ou ilicitude. Todos nós gostamos de elogiar aquilo que a gente acha belo, aquela pessoa que a gente acha inteligente, brilhante, e se referir depreciativamente a quem nós não achamos. Isso faz parte do dia a dia, porque se a gente fosse dizer que era tudo politicamente incorreto, o Congresso atual já estava fechado, o Temer já estava deposto,
e por aí vai, né? Esse é o assunto que eu vou colocar no terceiro bloco. Você andando por Fortaleza, você não sabe quem é o prefeito. Pelo menos acha que ele nunca anda. Ele pega a bike dele só fim de semana para passear na beira-mar. Mas a Fortaleza que a gente queria melhor não existe. Então eu acho que eu me lembro então dos meus familiares mais velhos que já se foram. Você tem que fazer a sua parte. Não é fácil, porque você tem que abrir mão de coisas que estão muito enraizadas em você. Mas você tem, aí vem a frase que eu acho muito correta. Não queira para você o que você não quer, aliás, não queira para os outros o que você não quer para você. Pois não, Djalma. O professor Roberto, ele fez uma análise lá na adolescência dele, quando ele estudou num colégio muito bom. Aí está a base da formação dele, a educação lá na adolescência, na infância. E ele projetou essa educação na sua maturidade. Há mais de 30, 40 anos atrás, ele já defendia, ele se insurgia contra a vedação em alguns apartamentos da pessoa, a secretária, não poder andar no elevador social. Isso faz mais de 30 anos, 40 anos, que ele se insurgia contra essa norma social. Então, na verdade, em última análise... Que é uma norma abominável. Abominável, mas veja... Agora, isso os condomínios de luxo não acham politicamente incorreto. Mas ainda existe. Existe, é isso que eu estou dizendo. A advertência... É segregação. E há até casos mais graves, em que há um aviso escrito na parede dizendo que esse elevador é para cargas e empregados domésticos. Correto, mas onde é que está o furo, a vulnerabilidade dessa norma, dessa regra abominável? Na falta de boa formação, porque a partir da Segunda Guerra Mundial, a dignidade da pessoa humana passou a ser exaltada. Nós começamos a ser tratados, distinguidos como humanos. Por isso é que hoje... o estatuto da pessoa deficiente já coloca como incapaz, absolutamente incapaz, apenas os menores de 16 anos, já dando realmente capacidade civil plena para todas as pessoas, resgatando o que é de essencial no homem, a sua dignidade. Bom, eu vou fazer mais um intervalo, e quando voltarmos eu quero trazer a discussão do politicamente correto para dentro daqueles que nos representam politicamente, para dentro do Congresso Nacional. E o momento é bem oportuno para isso, porque vivenciamos, de um lado, um agudo índice de violência urbana muito grande, e temos, ao mesmo tempo, também um agudíssimo, vou botar o superlativo aqui, quer dizer, índice de violência política a partir do comportamento que nós estamos observando. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Esse programa vai ao ar aos domingos às 23 horas e às segundas e sextas-feiras, reprise às 22 horas. Mas você também pode acompanhá-la pelo canal do YouTube. Para você que ligou agora, nós estamos hoje com as participações do professor Roberto Martins Rodrigues, o também professor Djalma Pinto e o professor Rui Martinho Rodrigues. Estamos discutindo o politicamente correto no contexto vivenciado pelos novos costumes, pela sociedade brasileira. Retomando ainda, Rui, a questão que eu tinha colocado para o Roberto, sobre o assédio sexual. A revolução, quer dizer, sexual, as liberdades, a queima de sutiãs que vem no bojo do movimento hippie, isso faz com que se crie novos padrões morais nesse aspecto todo.
Entretanto, hoje, parece que como que, dando um passo atrás a essa conquista, a essa revolução, vem este problema tido como politicamente incorreto e como assédio sexual, qualquer manifestação que possa partir, digamos, unilateralmente. Ora, como que eu vou perguntar a uma cidadã se eu posso ou não fazer um elogio? Ao fazê-lo, já estaria, portanto, incorrendo nessa prática considerada como assédio sexual. O Roberto colocou muito bem, dentro da formação que teve, e deu o exemplo para mim muito oportuno de trazer a sua empregada para almoçar, para sentar à mesa e fazer as refeições com ele, ao invés de tentar levá-la para a cama, como é um costume usual, como a gente sabe, embora não confessado, né? Queria colocar essa premissa para você. Eu entendo que, embora se fale muito hoje em justiça, eu entendo que o objetivo do direito, e mais amplamente, a função do Estado, é principalmente a paz social. E não existe paz social quando se cria um clima de intolerância. Então, a intolerância nasce em grande parte da conveniência política e da paixão, porque a política apaixona e divide. Tem uma história de um bêbado que queria montar no cavalo e se valia de um santo, de outro santo, sucessivamente, e não conseguia montar no cavalo. Até que se valeu de todos os santos, deu um impulso e caiu do outro lado do cavalo. Aí, finalmente, valeu-se só da metade dos santos e conseguiu montar no cavalo. Isso significa que o equilíbrio é fundamental, né? E quando se fala, por exemplo, em assédio sexual, é preciso ter em vista que determinadas condutas não devem ser toleradas, porque ferem a paz social, porque ofendem, que o nosso mestre Djalma lembrou aqui, a dignidade da pessoa. E não se pode tolerar a intolerância. Quem ofende a dignidade da pessoa é intolerante. E para isso já existe o Código Penal e uma série de dispositivos para limitar essas condutas. Agora, se não estávamos aplicando as leis repressoras ou repressivas dessas condutas ofensivas à dignidade humana, estávamos nos valendo só de um santo de cada vez, não conseguíamos montar no cavalo. Agora parece que estão se valendo de todos os santos de uma vez e estão querendo cair do outro lado. Vamos cair do outro lado. Porque se não podemos tolerar o assédio ou o abuso, sobretudo o abuso de incapazes, o abuso de crianças, o abuso contra adolescentes, também não podemos ver fantasma ao meio-dia. Não podemos ser aquela pessoa que cada vez que vai dormir, olha debaixo da cama se tem um ladrão escondido. Não podemos desenvolver uma paranoia. E a fronteira entre o que seja uma aproximação, uma intimidade ou um abuso, ela precisa ser compreendida dentro de um certo consenso dos signos do que é significante numa cultura. A mudança cultural complicou a tradução desses símbolos. Eu tive um problema entre um aluno e uma aluna, porque o rapaz convidou a moça para tomar um sorvete. E ela pensou que era só um sorvete. E vamos tomar um sorvete tinha um significado maior do que a literalidade das palavras. Rui, permite? Pois não. Pode ser que ela tenha achado assédio porque pensou que nunca ia ver e ela queria. Pois é. Então, como há uma mudança nos costumes e nos comportamentos, e as pessoas já não sabem traduzir o significado dos símbolos, há realmente uma dificuldade em identificar o que seja abuso, o que seja assédio, o que não seja. E para isso é a velha receita da prudência. Agora, me parece que judicializar todos os mal-entendidos em sociedade, transformando-os em crime, não é a conduta que vai preservar a paz social. Quer dizer, se um rapaz fez uma aproximação equivocada e não se comunicou bem porque chamou de tomar sorvete o que ele queria que fosse algo mais, eu não vejo motivo para ele se parar na polícia. Eu acho que um não dito com muita clareza, um repúdio a alguma atitude que não está sendo bem recebida é suficiente. Parafraseando. Quando não for suficiente, quando haja uma insistência que exija a interferência de terceiros, aí sim é o caso de levar para a polícia e para o judiciário.
Djalma, eu quero colocar agora essa questão dentro do contexto da política. Nós estamos aqui no nosso último bloco. Os números, as estatísticas da violência urbana dispararam. Semana que passou, os números do estado do Ceará, só para dar uma ideia, houve um aumento de 96% nos crimes de assassinato, aqueles crimes ditos violentos, em relação ao mesmo período do ano passado. Estou falando só do Ceará. O relatório brasileiro indica números ainda mais perversos do que esse. Dentro do Congresso Nacional, o que nós estamos assistindo é uma onda de processos cabidos, inclusive todos eles, na sua maioria pelo menos, fundamentados, de comportamento da nossa representação política, que não deixa de ser uma grande violência, já que as denúncias são oriundas de desvios de verbas. Veja, por exemplo, o que aconteceu a semana que passou no Rio de Janeiro, onde o presidente da Assembleia e mais 2 deputados, inclusive o líder do PMDB, foram presos, decididos por unanimidade pelo tribunal. É claro que um assalto à mão armada, ele parece ser mais grave do que o desvio de milhões. Eu queria estabelecer essas duas violências aqui que nós estamos vivendo nesse instante, dentro desse contexto do politicamente correto que recai sobre aqueles que são os que estão à frente da política, não o comportamento, mas a política em si, como sinônimo de bem comum. Nós pagamos um preço muito caro por essa falta de compreensão do bem comum como objetivo princípio da atividade política. A finalidade do político é realizar o bem comum. Infelizmente, houve uma distorção e o político se preocupa quase que exclusivamente com honrosas exceções, como o pai do professor Roberto, José Martim Rodrigues e outros homens que tinham a noção da finalidade da política. O que é que está acontecendo na sociedade brasileira? A sociedade não qualificou os seus homens para o exercício do poder. Os homens chegaram no poder com a finalidade, com o objetivo de se apropriar dos bens do Estado. Então, nós temos uma situação deplorável. Mais de 250 deputados e senadores indiciados ou denunciados no Supremo Tribunal Federal pela prática dos mais diversos crimes. Temos deputados condenados, inclusive um com condenação transitada em julgado. De noite ele é presidiário, de dia ele é um legislador. Então o que é que aconteceu? Falhamos na educação das crianças, não prestamos atenção nas crianças e damos maus exemplos permanentemente pelos governantes. Os que são investidos na representação popular assaltam o dinheiro público e não há consequência. Esse foro privilegiado é sinônimo de impunidade. Então você tem uma sociedade profundamente injusta, porque quando o indivíduo assalta o celular na parada de ônibus, se ele for preso, ele vai ser linchado. E quando ele assalta o dinheiro dos contribuintes nas licitações e nas outras operações fraudulentas, ele não é julgado e continua alçado à condição de representante do povo. Você imagina uma representação política composta por pessoas que são tipicamente, comprovadamente delinquentes, é evidente que só podia resultar numa sociedade na qual ninguém pode andar na rua. Professor Roberto, nessa perspectiva, é possível se criar uma cultura do politicamente correto numa sociedade desigual, como bem lembra o professor Djalma Pinto, injusta, com esse modelo político, com essa representação política, se comportando como nós estamos assistindo nesse instante, que me parece que não há um comportamento politicamente mais incorreto do que esse, né, que se está praticando hoje na política partidária brasileira e não na política comportamental, apenas do ponto de vista sociológico? Eu acho o seguinte, que o Djalma colocou muito bem o problema. Agora, eu acho que uma grande parte dessa responsabilidade pelo politicamente correto ou politicamente incorreto é da mídia. Não apenas desse negócio chamado, sei o que, sociais. Redes sociais. Redes sociais. Mídias digitais. Aliás, devia ser camas sociais, porque o pessoal gosta de repousar e pôr o que eles querem. Agora,
A mídia é grande responsável disso. Porque por essa deformação do comportamento? Claro, ela sensacionaliza aquilo que está errado, transformando em herói muitas vezes o delinquente. Né? E é uma mídia, a regra geral. Já a censura, não é questão de censura, é questão de educação cívica. E você começa quando você tira uma matéria importante, que era do meu tempo, o Rui deve ter feito também conhecido, que é a moral e cívica, não tem mais. Eles botaram o tal de OSPB, que eu até hoje não sei o que é, e que não tem nada que ver com a formação. O Djalma falou em educação da criança, e o jovem, que não é mais criança? Como é que ele pode ser educado por uma sociedade que não quer saber disso? Através dos instrumentos hábeis que ela tem para chegar à coletividade, que é principalmente a mídia. E não me refiro à mídia impressa, eu me refiro à mídia em geral, principalmente televisão. Está aí as novelas da Rede Globo e outras coisas mais. Não estou dizendo que está errado nem certo, mas a pessoa assistindo a esses programas, ela sem querer, inconscientemente, não tendo ainda formação de vida, pode achar que aquilo é correto. Ô Rui, como historiador, eu noto que há um certo comportamento leniente do poder original em relação, por exemplo, a esses desmandos, esses desvios de comportamento da representação política brasileira nesse instante. Eu queria a tua percepção a partir dessa perspectiva. Por que nos embrutecemos? O que foi que houve? Ou achamos que é assim mesmo, não tem jeito? Se não tem jeito para a representação política, que, digamos, deveria ser uma referência para o restante da sociedade, vai ter jeito o comportamento politicamente incorreto, quer dizer, que se quer impor nesse instante em razão desses novos tempos, dessas transformações? A improbidade administrativa tem uma presença muito forte ao longo de toda a nossa história. Desde os primeiros governadores gerais, nós temos uma presença como que uma percepção de que política era isso mesmo, sempre foi assim e tal. Só que a sociedade foi ficando mais transparente. Né? Inclusive, isso veio de fora para dentro. Depois do 11 de setembro, os americanos fizeram a pressão e os chamados paraísos fiscais anunciar quem é que faz investimentos e depósitos nesses bancos de conta secreta, essa coisa toda. Anualmente eles denunciam. Sem comprovação da origem, né? Sem comprovação da origem. Então, isso tornou público o que todo mundo desconfiava ou dava como sabido, mas não tinha prova. Além disso, a informática tomou conta de tudo e os registros digitais não permitem a existência de segredo. As pessoas entram nos computadores dos outros que têm registros indeléveis. Ninguém consegue apagar o que está escrito lá. O sujeito apaga, mas tem programa que recupera. Então, se houver investigação, não tem como escapar. O crime só escapa se não for investigado. E isso parece que ainda não foi bem compreendido pela classe política. A gente está vendo aí muita gente sendo presa e pegando cadeia e muita gente continuando. O que se está dizendo é que os presos desta semana, no Rio de Janeiro, continuavam praticando os mesmos ilícitos. Parece-me que também ainda não encontraram uma fórmula de se manter na política e até se manter nos negócios sem essas práticas. O resultado é que muita gente vai se dar mal. Né? Porque também nós temos uma independência do Ministério Público e da Polícia Federal que estão levando à frente os processos e me parece que vai ter que haver condenação de muita gente. Djalma, nos aproximamos de mais uma eleição. Estamos aí a pouco menos de um ano das próximas eleições. Como disse, todos os dias se avolumam e a sociedade, repito, um comportamento extremamente leniente mesmo, não tem outra expressão. Acomodada, faz de conta que não é. E todos esses que estão aí, com algumas exceções, voltarão para disputar seus novos mandatos.
Esse comportamento nosso hoje, apático, nesse instante, da sociedade brasileira, qual é a gênese disso? Estamos jogando a toalha? Não, é a certeza da impunidade em decorrência de uma aplicação eleitoral e da legislação penal que não leva em consideração a supremacia do interesse coletivo, do bem comum, da nocividade que um cidadão que já cometeu ilicitude representa ou vai causar a sua investidura no mandato político. Tudo que nós estamos vivenciando, eu acho que tem duas explicações. Primeira, falta de educação para a cidadania lá na infância e na juventude. Segundo, a falta de sanção. O César Beccaria já dizia, a certeza da sanção é que desestimula a prática do crime. O que é que aconteceu? O professor Rui coloca lá, desde muitos tempos, que o Brasil vem convivendo com a impunidade. Bem ou mal, essa sanção nós estamos já observando agora com essas operações. Na primeira instância. Mas quantos políticos no Supremo Tribunal Federal foram julgados? Aliás, a nova Procuradora-Geral da República cobrou, na semana que passou, que fosse definitivamente consagrado a prisão em segunda instância. Porque já tem interpretações... Correto, Arnaldo, mas o problema do Brasil, o grande problema do Brasil, se você pegar, por exemplo, quantos processos de 1988 para 2017 envolvendo deputados e senadores foram efetivamente julgados pelo Supremo Tribunal Federal? Mas o que está me surpreendendo, Roberto, e eu quero colocar para você já no final do programa, temos só mais um minuto, é por que esse comportamento tão apático? Por que não se vê protestos nenhum? Porque nós estamos, repito, a menos de um ano das próximas eleições e a sociedade está fazendo de conta, você não vê nenhuma manifestação, digamos assim. Depois do impeachment, todo mundo foi para casa. O Rui colocou muito bem quando disse que política é emoção. Não foi a sua frase? E, no momento, ninguém está preocupado em fazer essa aglutinação, essa quebra desse silêncio, que vai gerar efeitos. Ninguém se iluda, não. Pode haver um silêncio há muito tempo, a inércia aparente, mas a gente que conversa em lugares diferentes aqui de Fortaleza sente que o chamado povão está começando a conversar sobre essas coisas e vai reagir. Bom, com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Agradecendo aqui aos nossos debatedores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Djalma Pinto e Rui Martinho Rodrigues. Agradecendo em especial a você, assinante, e um convite para um próximo programa. Hoje discutimos aqui o politicamente correto, na perspectiva do ser e do agir, que é esse novo fenômeno de transformação das sociedades no mundo e especificamente em nossa sociedade. A todos, muito obrigado e até um próximo Observatório. TV Fortaleza, a emissora